A história começa com o protagonista fazendo uma longa jornada. Depois de derrotar muitos monstros, ele chegou ao palácio da Rainha do Gelo. Ele continua a chamá-la de bruxa, e até diz que hoje ele vai acabar com esta guerra, soltando uma risada para a qual ela não parece dar muita importância. Isso porque nos últimos 1000 anos, ninguém jamais conseguiu entrar em seu palácio. Em seguida, ela ataca com magia de gelo. Todo esse poder vai em direção a Kaito. No entanto, ele desvia de todos os golpes. A batalha estava sendo muito difícil e muito acirrada. A Rainha do Gelo diz que ele não vai escapar, e então ela usa os espíritos congelados. Espíritos. Mas Kaito, ele já estava se aproximando dela, então ambos usam seus ataques mais poderosos. As energias colidem e soltando uma risada, a rainha, ela disse que poderia mandá-lo para o inferno. Mas o protagonista aqui, ele era muito difícil de derrubar. Mesmo que estivesse sem energia, ele não desistiria. Kaito ainda diz que não vai deixar as coisas terminarem assim, e já começa a liberar seu poder secreto. O cara estava parecendo o poder da Kyuubi em Naruto. Até mesmo uma rainha de 1000 anos ficou chocada com esse poder. Amaldiçoando-a como uma bruxa, ele avança para o ataque final. Ela diz que nunca encontrou um inimigo que fosse seu igual, e o protagonista diz que ela deve dizer rapidamente suas últimas palavras. No entanto, ela cria uma estrutura de gelo para se defender, e como ele estava em seu poder máximo, essa estrutura não foi suficiente. Ele a atinge com a descida da besta celestial. O ataque acabou perfurando o peito da rainha, e ele se gaba, dizendo que agora havia conquistado os 4 mundos e que, ao eliminá-la, unificaria toda a Terra. No entanto, ela solta uma risada e começa a congelar o braço dele. O cara já está em choque pensando como a rainha ainda estava viva. Ele não conseguia soltar o braço dali, então percebeu que este poderia ser o seu fim. Eles estavam caindo do topo daquela torre. A última coisa que a rainha pensou é que não morreria sozinha. Soltando uma risada, ela disse que o havia derrotado. Assim, ambos acabam caindo do castelo de cristal. Depois de 1000 anos cultivando junto com seus generais, ele havia unificado o mundo inteiro. As artes marciais eram tudo na vida de Kaito. Naquele momento, ele ouve um barulho como se fosse o fundo de um oceano. De uma forma estranha, aquilo era muito quente e confortável. Então ele percebeu que havia renascido no corpo de um bebê junto com uma irmã gêmea. Na vida anterior, ele não tinha irmãos porque o coitado, pessoal, ele foi abandonado. O cara teve azar desde que nasceu. Ele viveu como órfão, sendo arrastado para a seita marcial das trevas, mas lá conseguiu se tornar poderoso e se tornou o melhor cultivador. Mas agora ele terá uma família diferente de sua outra vida, e até pensa que isso será muito bom. Ele gostou da ideia de ter um irmão mais novo, assim ele nasceu com o nome Kaito, o mesmo nome de sua vida passada. E o mais estranho de tudo é que ele estava sentindo um frio familiar. Mesmo recém-nascido, ele conseguiu ver sua mãe perto de sua irmãzinha. E só de olhar para a menina, ele percebeu que sua irmã na verdade era a Rainha do Gelo. Não acredito que isso seja possível. Aquela bruxa do gelo, ela me seguiu até para este outro mundo. Eu certamente me vingarei dela. A menina, ela também havia percebido que ele era Kaito da seita marcial das trevas. E assim os dois irmãozinhos juraram terminar aquela batalha que foi interrompida por sua morte. A história aqui é muito boa, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. O canal ainda está com problemas de conformidade de conteúdo, então deixe um like e um comentário para ajudar o vídeo. Se você quiser se tornar um membro, ajudará muito o canal. Os membros assistiram ao vídeo mais cedo e também sem anúncios. Obrigado a todos que estão deixando comentários e criando hype. E vamos para a história. Na outra vida, Kaito, ele reuniu vários generais marciais, como o mestre da lâmina. Ele também havia feito uma aliança com o cultivador supremo. Ele também se associou ao gênio das artes do veneno e, finalmente, se aliou ao rei da montanha. Esses eram seus 4 generais que o ajudaram a escalar o Palácio de Gelo, mas agora ele havia renascido no corpo de um bebezinho fofo. Kaito até vive dizendo que esta é a maior humilhação da vida dele, a mãe dele. Ela aparece lá toda carinhosa, perguntando se ele dormiu bem, e incrivelmente, ele sentiu um grande afeto por sua mãe. Era até difícil de explicar. Na hora de trocar a fralda, o bebezinho fica dizendo que este corpo era inútil, já que ele não conseguia controlar o momento em que fazia cocô. E o pior de tudo, Kaito continua dizendo, é que ele era forçado a ficar olhando para sua inimiga mortal. Ele até olha para ela e fica dizendo que a bruxa do gelo talvez ainda consiga usar magia. Já se passaram 3 meses desde que ele renasceu, e durante esse tempo, ele continuou treinando o cultivo. Ele imaginava que quando tivesse a oportunidade, poderia se vingar da bruxa do gelo. No entanto, toda noite ele era interrompido por causa do choro da menina, e isso acabava interrompendo sua concentração. Os pais sempre apareciam para confortar os bebezinhos. Ele percebeu que aquilo era um plano dela para interferir em seu treinamento.
Aquele bebezinho ali tem um rosto muito adulto. Eu não sei sobre isso. Apenas espere, garota. Quando crescermos, eu me vingarei de você. Pode ter certeza que eu nunca vou desistir. Por causa disso, ele não treinava apenas cultivo, mas também artes marciais. Até o bebezinho ali faz flexões e agachamentos, e você não. O garoto até costumava fazer parada de mão. Enquanto isso, Nina, ela continua suspirando, pensando que ele era muito bobo. Já se passaram 4 anos, e a mãe deles ia levar uma amiga até o portão. Essa era a chance perfeita. Então ele vai até Nina e pergunta por quanto tempo ela vai continuar fugindo dele. A menina fofa, ela simplesmente olha para trás e Kaito estava dizendo que eles nunca têm tempo para resolver as coisas, porque os pais estavam sempre por perto. A menina até pergunta se por acaso ele tem 4 anos e manda ele crescer. Sim, minha criança, você tem exatamente 4 anos. Nina, ela também disse que ele precisa se lembrar de algo que ele perdeu para ela na batalha anterior. Mas nosso protagonista, ele continua rindo e acaba avançando contra sua irmã. No entanto, a menina o atinge com o bicho de pelúcia. Ela havia jogado aquilo e corrido para trás. Kaito tenta dar um chute. No entanto, Nina, ela usa seus poderes para levitar. Ela renasceu com grande parte de seu poder mágico, mas o corpo dele era limitado porque ele só conhecia artes marciais, e com isso, ela acabou jogando vários bichos de pelúcia no menino. Assim, ele foi derrotado de forma humilhante. A menina ainda diz que ele não teve chance alguma. Ele poderia até continuar treinando para tentar derrotá-la no futuro, mas deveria prometer que não faria nada de mal aos pais deles porque eles não mereciam isso. Duelos de vida ou morte entre eles agora não eram permitidos porque eles faziam parte de uma família. E a menina, ela diz que não quer magoar seus pais. Mas Kaito, ele diz que não se importa com isso, mas parecia que ela estava levando esse assunto de nova vida muito a sério. Ela até se vira e diz que a vida passada não importa mais, e que agora ele deve chamá-la de Mana. De jeito nenhum vou te chamar de Mana. A cena muda para um pouco mais tarde. No quarto, ele estava a meditar sobre aquela humilhação. Kaito lembra-se que ela o atormentou na vida passada. A rainha do gelo não o deixou em paz um único segundo, e agora ele estava tão fraco que a bruxa até ignorava sua existência. Vemos que a rapariga, ela também estava pensativa. Numa memória do seu passado, a aldeia estava em chamas. Nina admite, dizendo que tinha eliminado muitas pessoas. E ao ver uma mulher de cabelo ruivo, ela diz que eliminou até alguém que não desejava, porque era a pessoa mais preciosa da sua vida. E isso era um pesadelo que ela estava a ter. E ela acordou à meio da noite, dizendo para si mesma que devia esquecer tudo. Agora ela tinha um pai e uma mãe que se importavam com ela, portanto, não gostaria de os perder nunca mais. Entretanto, Kaito estava a treinar. Ele não queria ser humilhado novamente pela bruxa. Se ele perdesse, não se perdoaria e acabaria mesmo por cair ao chão. Ele disse que levaria pelo menos cerca de 10 anos para poder ter um poder que pudesse rivalizar com o da rainha. Entretanto, ele teria de viver como uma criança. Para dominar a arte divina, ele teve de aprender 18 formas. Ele passou cerca de 60 anos da sua vida apenas para alcançar este ciclo e até alcançou a imortalidade. Neste caso, aqui, imortalidade, pessoal, é apenas para casos de velhice, porque ele acabou por morrer. Todas as noites ele meditava para aumentar a energia dos seus meridianos. Pouco a pouco, ele já estava a conseguir adaptar o seu corpo pequeno e fraco. Em breve, ele abriria todos os pontos de energia. Por alguma razão, diziam que os bebés respiram pela cabeça. Por causa disso, treinar desde tenra idade para concentrar os pontos de cultivo na cabeça ajudava muito. Ao fazer isso, ele começa a ganhar ainda mais energia. No dia seguinte, de manhã cedo, a sua mãe grita a dizer-lhe para não se atrasar para a creche. Nina estava toda animada, dando um sorriso muito bonito ao lado da professora. A sua mãe grita a dizer a Kaito para não se atrasar, mas o rapaz é rebelde e até disse que não tem nada que possa aprender naquele lugar. Toda envergonhada, a mãe pede desculpa à professora e diz que ontem Kaito se tinha portado bem. A professora até disse que o rapaz se expressa melhor do que os outros. Nesse momento, Nina usa telepatia e diz que ele deve agir normalmente. Desta forma, o nosso MC acaba por concordar, e eles vão para a creche num autocarro infantil. Isso foi muito humilhante para ele. Nesse momento, uma rapariga toca-lhe no ombro. Ela pergunta-lhe que idade tem e se ele gostaria de ser amigo dela. Ele responde que é cortesia básica apresentar-se primeiro, e diz que tem 96 anos e não tem interesse em amizades. Isso faz com que a rapariga comece a chorar. Durante as aulas na creche, ele não queria socializar com ninguém. A única coisa que ele queria continuar a fazer era treinar o cultivo e as artes marciais. Desde pequeno, ele tentava levar o seu corpo ao limite, mas com o tempo, eles ganharam uma nova irmãzinha. Nina ficou muito emocionada e disse que a sua irmãzinha mais nova era muito fofa.
A julgar pela energia, Kaito diz que ela não parece ser uma criança que renasceu. Agora que estava a pensar nisso, ele até se pergunta se há outras pessoas que também renasceram neste mundo. Assim como ele até pensa que Nina pode estar a pensar na mesma coisa. A sua irmã tinha o chamado para um lugar isolado. O rapaz até diz que se ela está a propor um desafio, ele já aceita. Mas não era isso, e ela continua a fazer uma cara de aborrecida. A seguir, ela acaba por lhe entregar um anel. O rapaz olha para aquilo e pergunta do que se trata. A gozar, ele diz que certamente será uma partida e atira-o fora. Ele ainda diz que acabou de pensar em Lara, que é a sua irmã mais nova, e diz que ela não deve ser alguém que renasceu. Nesse momento, Nina teleporta-se para trás dele e diz que aquele anel os conectava através de um portal dimensional. Kaito pergunta por que ela é tão pegajosa com ele. A rapariga diz que isto é para os proteger. Falas como se algo de mal estivesse prestes a acontecer-nos. Nina assegura que toda esta preocupação é por causa dos pais deles e da Lara. Portanto, eles precisariam de ter muito cuidado. Então ele começou a perceber que ela tinha mudado e já não era aquela bruxa que o perseguia. No entanto, o rapaz não se importou com isso e começou a treinar. Mas alguns anos passaram e eles tornaram-se adolescentes a entrar no ensino secundário. Kaito já tinha recuperado grande parte do seu poder, até porque o rapaz continuava a treinar o cultivo mesmo dentro da sala de aula. Ele treinava o tempo todo. Agora ele comenta que alcançou a energia equivalente a quando tinha 180 anos. Ele achava que todos os seus colegas de turma que tinham 17 anos eram muito infantis. E logo atrás dele, havia um bully loiro a fazer bullying ao rapaz. Aquele desgraçado, ele queria que o nerd fosse buscar lanches a uma máquina de venda automática. Mas o rapaz, a morrer de medo, disse que não tinha trazido dinheiro. Com isso, o bully pega numa vassoura e diz que ia fazer o rapaz aprender a trazer dinheiro para a escola, mas Kaito acaba por lhe segurar o braço. O rapaz vira-se muito zangado, e então eles percebem quem era. Era o aluno mais quieto e excluído da escola. No entanto, agora ele tinha uma cara muito diferente. O bully chama o MC de nojento e diz-lhe para o largar, mas Kaito chama-os a todos de cobardes. Ele decidiu ajudar aquele rapaz, porque também passou pelas mesmas coisas quando era criança na outra vida. Ele tinha sido excluído e ignorado pelas pessoas. Portanto, ele sabia muito bem pelo que aquele rapaz estava a passar. A ruiva disse que Kaito era o irmão gêmeo da presidente do conselho estudantil, mesmo que eles nem se parecessem. E o MC, ele continua a apertar o braço daquele parasita. Então o loiro, ele tentou dar um soco, mas claro, o Kaito Durão conseguiria desviar-se. A seguir, ele colocou o pé à frente para que ele tropeçasse e o rapaz espatifou-se no chão. Pronto. Eu já te larguei, donzela. Os amigos do bully continuaram a rir-se, dizendo que iriam publicar aquele vídeo no Instagram e a rapariga estava mesmo a filmar. A seguir, o MC vai até eles, deixando o grupo apreensivo, mas a única coisa que ele faz é estender a mão àquele rapaz que estava a sofrer bullying. E com um sorriso, ele diz ao rapaz para se levantar e também lhe diz para não se importar com aquele lixo idiota. A seguir, um rapaz muito grande aparece e pergunta: quem é este baixinho que está a causar problemas? Qual é, cara de capacete? Queres apanhar também? Aquele loiro aproveitou a distração para tentar acertar em Kaito por trás. E como já vimos, o rapaz é muito forte, tanto que conseguiu desviar-se de um ataque por trás. Qual é, donzela? É só isso que tens? O protagonista acerta-lhe e também o humilha. Vocês queixaram-se do último trabalho em que o protagonista não continuava a humilhar os inimigos, e quem se queixou disso vai gostar muito deste trabalho aqui. A seguir, ele acaba por atirar o loiro ao chão e até pisa em cima para aumentar a humilhação. A rapariga ruiva continua a filmar tudo, e enquanto pisa o rapaz, ele pergunta se mais alguém ali queria arranjar briga com ele, e com a maior humildade, ele disse que eles não serviam nem para um aquecimento. O rapaz grande avança logo. Mas Nina aparece, a dizer que eles não podem lutar na escola. Ela era a presidente do conselho estudantil, e todos ali respeitavam a rapariga. Eles até continuaram a dizer que o culpado por esta confusão era o irmão dela, Kaito. A ruiva ainda disse que filmou tudo no telemóvel para provar que foi o irmão da presidente quem começou a luta. Então Nina, ela usa o seu poder e faz com que o telemóvel da ruiva se parta. A rapariga fica zangada, a dizer que comprou aquele telemóvel há menos de um mês. E o MC percebeu que a sua irmã tinha feito aquilo para o ajudar. Em tom ameaçador, o valentão disse que o pegaria depois da escola, mas o protagonista ignora e vai até seu novo amigo que havia sido espancado. Durante o intervalo, Nina pergunta o que ele estava tentando fazer e ainda disse que está cansada de acobertá-lo. No entanto, o protagonista disse que estava ajudando um colega de classe que sofria bullying, mas Nina diz que ele não pode continuar arrumando briga e que deve se adaptar logo a este mundo.
No entanto, Kaido diz que este mundo não é nada diferente do mundo anterior e se adaptar significa ignorar as injustiças. Ele não ficará parado. Ele até disse que mudará o mundo e isso a deixa um pouco desanimada. Parece que a vida de Nina foi muito triste e agora ela estava satisfeita com este mundo. Pelo menos foi o que eu entendi até agora. Mais tarde, aquele garoto que havia sido espancado foi pego novamente e os valentões estavam sentados em cima dele. E o loiro que foi humilhado disse que não aceitará aquela cena irritante. Seu colega disse que Kaido parecia saber lutar artes marciais. E vendo a discussão, o grandão disse que era melhor chamar os caras. Já que aquele garoto sabia lutar, era melhor deixar o chefe lidar com ele. Com isso, o loiro começa a puxar o nerd pela cabeça e diz que é para ele atrair Kaido para uma emboscada em um terreno baldio. Se ele não fizesse isso, poderia se considerar um homem morto. O sinal havia tocado. Alguém acaba chamando o protagonista. Era aquele nerd dizendo que gostaria de agradecê-lo por ter sido salvo mais cedo. Ele até diz que vai comprar um lanche para Kaido como agradecimento. O cara estava com o pescoço machucado e falava tremendo e gaguejando. Eu sei que eles estão te ameaçando, então diga logo onde eles estão. Vou dar uma lição nesses caras para que nunca mais mexam com você. Sabemos que esses caras vão se arrepender amargamente. E logo depois disso, Kaido acaba chegando ao local. Aqueles valentões já estavam esperando por ele. Um garoto até pergunta se por acaso é aquele fracote ali que havia batido nos amigos dele. É aqui que vendem lanches? Sim, garoto. Parece que seu amigo nerd te enganou e te meteu numa enrascada. Eu sei, seus lixos. Estou só brincando. O careca ali continua zombando, dizendo que Kaido está sendo muito confiante. E estendendo a mão, o protagonista o chama para a luta e ainda diz que não pode se atrasar, porque senão sua irmã ficará brava. E assim a luta começa. Eles avançam contra o protagonista. Mas Kaido, ele era muito durão e consegue derrotá-los ali com grande facilidade. Isso nem podia ser chamado de luta, pessoal. Isso aqui foi mais como uma humilhação. O garoto de cabelo verde fica tentando entender como aquele cara é tão forte assim. Parem de falar e venham para cima. Assim, o resto que continua de pé acaba indo para cima de Kaido. Mas o protagonista, ele era muito mais forte. Que loucura espancar figurantes. Um loiro vem correndo, chamando de desgraçado. Mas Kaido simplesmente desvia do golpe e prepara um soco poderoso e acerta não apenas um, mas 3 golpes de uma só vez. Os outros garotos ali já estavam morrendo de medo. A sorte de vocês é que eu controlei meu poder para não matá-los. O quê? Será que ele é realmente mais forte que isso? O que foi? Querem um teste para ver meu limite? Os valentões? Eles começaram a ficar apavorados de medo, e o protagonista disse que odeia pessoas como eles. Covardes acostumados a agir em grupo. E ele até menciona que já havia derrotado vários caras assim na vida passada. Nesse momento, aquele cara com cabeça de alface pega uma barra de ferro e se prepara para atingir Kaido por trás. Se aquele golpe acertasse, ele estaria acabado. No entanto, ele o parou com a palma da mão. E cara, você sabia que este golpe é forte o suficiente para tirar a vida de alguém? E com isso, Kaido acaba golpeando sua cabeça, fazendo o garoto cair inconsciente no chão. Ele até se molha. E aposto que os outros caras ali também estão se molhando, pessoal. Não duvido nada. Eles continuam com muito medo enquanto o protagonista diz que isso é para eles aprenderem. No dia seguinte na escola, os rumores começaram a se espalhar. Todos estavam dizendo que o irmão de Nina havia espancado os valentões, e ele fez isso sozinho. Alguém havia assistido à luta do topo de um prédio. O garoto ruivo menciona que conseguiu assistir à luta inteira, mas como estava longe, não identificou quem era. Mas as pessoas já suspeitavam que era o irmão de Nina, porque ele era muito briguento e também muito forte. A presidente, ela estava ouvindo tudo aquilo e continua suspirando, dizendo que seu irmão é um encrenqueiro. Na aula de educação física, Kaito estava conversando com seu novo amigo, e até disse que o garoto não precisava mais se preocupar. O Quatro Olhos pergunta se os rumores eram verdadeiros, que ele havia derrotado todos aqueles caras sozinho. Dando uma risada, o protagonista diz que não lutou com eles, apenas conversou. Mas é claro, isso seria muito mais difícil de acreditar, certo? Quem convenceria aqueles idiotas a mudarem de ideia? Enfim, o protagonista se vira e diz para seu colega não continuar espalhando aqueles rumores, mas o cara estava muito triste, pedindo desculpas por tê-lo arrastado para este problema. Dando um abraço em seu novo amigo, ele diz ao cara, todo apreensivo, para não continuar falando besteiras. O garoto ali diz que aqueles caras fazem parte de uma gangue da máfia, e até fica com medo de Kaido sofrer retaliação. Ao se levantar, o protagonista diz que não se preocupa com isso, porque é forte e conseguiria lidar com isso sozinho. Então o garoto agradece e diz que é a primeira vez que alguém o ajuda. Dando um sorriso, Kaido também diz que é a primeira vez que faz um amigo,
e que a partir de agora o garoto poderia contar com ele para tudo. Nesse momento, o nerd até pergunta se por acaso Kaido lê muitos mangás, porque ele estava parecendo um protagonista shonen. Meu filho, nosso protagonista é muito mais que isso. O cara veio de uma era de cultivo. À noite, ele estava jantando em casa, e eles sempre jantavam com a família reunida. Lara, ela disse que não queria comer cenouras, e sua mãe continua dizendo que se ela comer vegetais, ficará inteligente como Nina e forte como Kaido. Nesse momento, o pai pergunta como os dois irmãos estão indo na escola. Nina diz que está tirando ótimas notas, e a garotinha continua dizendo que quer ser inteligente como sua irmã. E você, Kaido? Como estão suas notas? Fazendo uma cara de tédio, ele diz que está mais preocupado em lutar contra as injustiças do mundo. Ele até continua dizendo que tirar boas notas não o levará a lugar nenhum. Em seguida, diz que vai subir para se exercitar enquanto Nina estuda e lê alguns livros. Enquanto o pai lavava a louça, a mãe disse que estava muito preocupada. Ela disse que Kaido já tem 17 anos e não quer saber de estudar nem de fazer nada, e que isso era muito diferente de Nina, que é muito inteligente e responsável. Mas o pai do garoto continua dizendo que eles crescem de maneiras diferentes. Nesse momento, Kaido acaba encontrando alguém no meio da rua. Os garotos ao fundo que haviam apanhado apontam que aquele garoto de cabelo rosa era exatamente quem tinha batido neles. O que foi? Quer lutar? Se você já sabe do que se trata, então será bem rápido. Cara. Sinto muito em te dizer, mas vai ser rápido mesmo. Eles até chamam o Kaido para ir para outro lugar lutar. E como aquele maluco lá é louco por lutar, ele aceita imediatamente. Assim, eles vão para uma floresta. O mafioso até disse que eles poderiam lutar lá. Mas também será mais difícil para você chamar uma ambulância. Naquele momento, o rapaz pergunta se por acaso o Kaido era um reencarnado, e ao ouvir essa pergunta, ele já fica em choque. Sim, pela sua reação, está claro que você realmente é um reencarnado. Eu acertei. O cara já usa uma magia de vento no MC. Ele tinha percebido que havia outros reencarnados neste mundo. Espere. Ele acabou de usar uma magia de cultivo enquanto preparava o novo golpe. O cara diz que vai testar as habilidades dele. Ele avança, mas Kaido consegue se defender. Parece que suas suspeitas estavam corretas. Não foram apenas ele e a bruxa que reencarnaram neste mundo. Ele tenta acertar um golpe no rapaz, mas ele se esquiva. E enquanto eles lutavam, o mafioso disse que Kaido parece não saber nada sobre este mundo. Este cara é muito forte. Seu oponente estava canalizando a energia para as pontas dos pés. E enquanto bloqueava os ataques, Kaido sabia que não podia cometer um erro. Era até impressionante alguém estar em um nível como aquele. E enquanto eles lutavam, o líder daqueles mafiosos fica lá observando tudo. O valentão até diz que é hora de terminar essa luta logo. E curioso, Kaito pergunta se eles estão usando artes marciais, mas o inimigo não responde. Ele apenas se prepara para desferir o ataque final. Enquanto tentava acertar o soco, ele disse que era impossível desviar, e o líder fica observando a luta de longe. No meio da fumaça, o mafioso se levanta, e ele até disse que tinha esmagado Kaido, mas o MC estava atrás dele, e isso surpreende o cara. Então, você vai me dizer agora o que exatamente vocês são? O maluco lá fica se perguntando como o Kaido desviou daquele ataque. Parece que você não é apenas um novato, então terei que lutar a sério com você. Mas o MC continua dizendo que esse cara é tão fraco que não será suficiente nem para ele aquecer o corpo. Mas agora o cara começou a lutar um pouco mais a sério. E quando o ataque estava prestes a atingir o MC, seu chefe segurou seu braço. O ataque estava muito perto do nariz do MC, mas ao mesmo tempo, Kaido estava carregando uma energia carmesim. Parece que o líder sabia que Kaido era muito mais poderoso. E o mafioso, sem perceber isso, pergunta o que seu chefe estava fazendo. Não se esqueça do nosso objetivo. As ordens vêm primeiro. O cara com a cicatriz se desculpa, dizendo que eles estavam apenas o testando. E o MC pergunta para este cara, quem são eles? Dessa forma, eles se apresentaram como os caçadores, e faziam parte de uma organização de reencarnados. Certo. Mas como vocês descobriram que eu reencarnei? Eles ouviram a história de que um estudante do ensino médio derrotou mais de 15 pessoas, e isso acabou chamando a atenção deles. Além disso, ele reagiu de forma muito surpresa quando aquele rapaz perguntou se ele era um reencarnado, e sorrindo, ele disse que o motivo de estarem procurando outros reencarnados é para uma competição. Neste mundo, havia muitos outros reencarnados que não faziam parte dos caçadores e eles também estavam se movendo secretamente para dominar o mundo. Por causa disso, eles estavam procurando outras pessoas que reencarnaram para lutar contra aqueles que querem dominar o mundo.
Nosso herói pergunta quantos reencarnados existem naquela organização, mas o cara continua dizendo que não pode dar informações a um estranho e só responderia a essa pergunta se o MC se juntasse ao seu grupo. Mas o rapaz fica bravo e até diz que não serve a pessoas mais fracas que ele. Isso faz os caras rirem. Parece que eles não estavam respeitando a força de Kaido. Escute aqui, Kaido. Não importa onde você vá, sempre haverá alguém mais forte que você. Assim, ele decide testar o MC, tentando acertá-lo. E no meio da luta, eles até continuam dizendo que lhe ensinariam uma lição. A cena muda para um pouco mais tarde, e Nina acaba ouvindo a voz de seu irmão, perguntando por que ela estuda tanto. Ela diz que quer entrar em uma boa universidade, por isso estudava tanto assim. Mas o MC continua rindo, dizendo que isso não faz sentido. Mas segundo ela, é assim que as coisas funcionam neste mundo. Mas naquele momento, ele acaba avisando Nina que existem outros reencarnados neste mundo, mas ela diz que não se importa com isso e continua andando, dizendo que não quer se envolver com esse tipo de coisa e que está satisfeita com sua vida. Mas o cara continua dizendo que a bruxa do gelo não pode deixar isso passar, e isso deixa a garota com raiva, dizendo para ele não a chamar assim. O grito dela acabou chamando a atenção de outras pessoas. E ela diz que não é mais a bruxa do gelo que ele conhecia. Agora ela era apenas uma estudante do ensino médio chamada Nina, e se alguém interferisse em sua vida, ela mataria essa pessoa, e isso incluía. A cena vai para o dia seguinte na escola. Estava sendo um dia normal e o MC não conseguia parar de pensar em sua irmã. Como assim? Ela está satisfeita com a vida atual? Nesse momento, seu amigo aparece perguntando no que ele estava pensando, e até oferece um fone de ouvido dizendo para ele ouvir esta nova música. Ao colocar o fone, seu amigo continua dizendo que é de um novo grupo que ele gosta muito e imagina que Kaido também gostará. Nesse momento, ele começa a ouvir a música e percebe que já tinha ouvido aquela letra antes e era muito parecida com o discurso que ele fez em um campo de batalha. Exatamente. Todas as palavras que ele disse naquela época estavam sendo repetidas naquela música. Então ele já pergunta ao seu amigo quem foi que escreveu aquela letra. Ele diz que é uma cantora chamada Rainha da Luz e ainda diz que ela é muito famosa. Nesse momento, ele pega o celular e começa a mostrar um videoclipe. Ele até pergunta se o MC está tão apaixonado por aquele grupo musical. Ao olhar para a garota, ele diz que aquele rosto parece muito familiar. Havia vários membros naquele grupo de K-pop, mas a mais famosa era a Rainha da Luz, que era loira no meio, e tinha sido ela mesma quem escreveu a letra daquela música. O cara até diz que aquele grupo está se tornando tão famoso que estão fazendo shows internacionais. E o mais estranho de tudo é que a letra da música era exatamente o discurso que ele tinha feito no passado. Ele até imagina que talvez alguém de sua seita tenha reencarnado no corpo daquela garota. Ele não sabia por quê, mas estava se sentindo atraído por ela. Ele até diz ao amigo que gostaria de conhecer aquela garota e o que deveria fazer, e o cara continua dizendo que só em shows ou em sessões de autógrafos. Certo então, vamos lá. O quê? Tão de repente assim? A cena muda para o prédio dos caçadores. Eles estavam treinando, e o cara ruivo e barbudo continua dizendo que aqueles dois eram os verdadeiros inúteis, já que foram derrotados por um simples estudante do ensino médio. O de cabelo rosa e o velho com a cicatriz continuam dizendo que aquele cara é muito forte e ainda dizem que subestimaram Kaito. Alguém acaba aparecendo lá em cima dizendo que eles não eram fortes o suficiente para derrotar aquele rapaz. O ruivo se vira olhando para cima, e o rapaz diz que os reencarnados neste mundo são fortes sem se importar tanto com a idade. Ele até diz que talvez Kaito tenha sido um grande líder no passado, o que os deixa um tanto assustados. Usando seu poder de cultivo, ele diz que ele mesmo irá até Kaito para recrutá-lo. Com isso, sua magia faz os caras levitarem e até começa a tirar o oxigênio deles. Kaito pode até ser poderoso, mas isso não muda o fato de que vocês são inúteis. Desta vez, eu mesmo irei lá. Ao jogá-los no chão, aquele baixinho continua dizendo que eles não podem deixar o Kaito se tornar um inimigo e que precisariam recrutá-lo. A ruiva acaba concordando, dizendo que estava tudo bem. Ele poderia ir lá. No centro da cidade, nossa querida Nina estava indo para casa. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desta personagem. Ela estava pensativa pelo fato de existirem outras pessoas que reencarnaram. Ela então se lembra de seu passado, quando ainda era muito jovem. Ela havia pegado alguns suprimentos de um acampamento e estava fugindo com aqueles itens. Depois de andar muito, ela vai para uma tenda improvisada e acaba chamando sua irmã, que é aquela mulher de cabelo vermelho que já tínhamos visto antes. A irmã da garota pergunta se ela conseguiu pegar tudo o que havia pedido, e nossa querida Nina disse que sim. Em seguida, elas vão para outro lugar e, depois de caminhar por algumas horas, chegam a outra tenda. Havia um homem que estava caçando um rato para comer e, em seguida, ele usa magia de fogo para preparar o animal. Foi nesse momento que a irmã da Nina apareceu junto com ela.
A ruiva se chamava Rina, e o velho continuou agradecendo a ela por ter ido lá. Elas disseram que ele não precisava comer o rato e até entregaram um pedaço de pão. Rina disse que nos últimos dias tem sido muito difícil encontrar comida, e Nina pergunta ao vovô por que ele decidiu viver lá sozinho. Parece que o velho ainda não conhecia Nina, então Rina acaba apresentando. Ao descobrir o nome, o vovô continua dizendo que o nome de Nina era muito bonito. Com a chama nas mãos, ele diz que vai contar o motivo de ele morar sozinho, e foi nesse momento que ela aprendeu a usar magia. E ela até menciona que se não tivesse aprendido isso no passado, talvez sua vida seria diferente. Ela até se pergunta se aquilo realmente havia mudado sua vida. Quando ela estava prestes a chegar em casa, ela viu um garoto parado bem ali. E o que você está fazendo na frente da casa de outra pessoa? O garoto, ele diz que estava procurando por alguém. E quando ele menciona que estava procurando por Kaito, os olhos dela já começam a brilhar. Ela carrega a mão com energia e em seguida faz um círculo mágico. Ela se apresenta dizendo que é a irmã mais velha dele. Um gato que estava andando no muro percebe que os dois foram teletransportados por um portal. O garoto pergunta se ela usou uma barreira. Ele até menciona que ela deve ser muito forte porque o teletransportou para outro lugar. Mas a Nina já estava com raiva, perguntando o que eles estavam fazendo perto da casa dela. Mas o garoto, ele diz que só veio falar com Kaito e, ainda mais irritada, Nina pergunta quem eles são e por que estavam seguindo Kaito. Dando uma risada, o garoto diz que provavelmente o irmão dela não contou, mas na verdade todos eles faziam parte de uma organização de reencarnados. Mas a Nina, ela estava com muita raiva, pessoal, e diz que vai perguntar uma última vez quem eles eram e o que queriam com Kaito. Dependendo da resposta, o garoto poderia morrer. Em tom de deboche, ele diz que todos que renascem não têm bons modos, e ainda continua dizendo que ela não tem nível suficiente para ameaçá-lo. Nesse momento, ele começou a liberar sua energia dourada, e Nina diz que já ouviu o suficiente, e assim eles partem para o ataque. De volta ao flashback, ela começou a aprender magia com aquele vovô e, incrivelmente, ela tinha muito talento. Toda feliz, ela diz ao mestre que conseguiu fazer alguns fragmentos de gelo, e o velho continua dizendo que as duas tinham um talento excepcional. Rina, ela tinha habilidade de fogo, enquanto Nina, ela tinha uma tendência para magias de gelo. Dando uma risada, o velho diz que elas são muito impressionantes. Toda animada, Nina pergunta à irmã se agora elas poderiam se tornar magas. Rina, ela também fica feliz, dizendo que se conseguissem se tornar magas, não passariam mais fome. E com um sorriso muito fofo, Nina continua dizendo que talvez ela possa até encontrar seus pais. Não me diga que você ainda quer encontrar aquelas pessoas. E Nina disse que sim, porque eles eram sua família. Família é uma tolice. De volta ao presente, o garoto estava usando suas magias de luz. Em seguida, ele dispara várias flechas e todas vão em direção à nossa garotona. No entanto, ela conseguiu se defender com magia de gelo. O garoto diz que Nina é incrível, mas que mesmo assim, ela não é páreo para ele. E em seguida, ele usa a lâmina de luz. Estendendo a mão, ela usa o poder divino do gelo, e novas barreiras surgem para protegê-la. O cara não acredita que ela conseguiu simplesmente parar o golpe dele, e ela diz que a diferença de níveis entre eles é absurda. Parece que você está muito confiante. Certo, garota? Magos deste calibre são realmente raros, então vou lutar com você na força máxima. Ele acaba projetando um monstro gigante de luz. Seus olhos estavam vermelhos e ele diz que vai levá-la para o submundo. Mas Nina, séria há um bom tempo, simplesmente ouve o que ele estava dizendo e com um olhar sério disse que não havia chance dele vencer essa luta. E dessa forma, ela acaba congelando as luzes. Isso é fisicamente impossível, mas ela foi muito foda. Ele até tenta escapar, mas todo aquele monstro de luz estava congelando, e assim ela dá a ordem para parar tudo. E levantando a mão, ela evoca um círculo mágico. As pessoas ao redor comentam que está nevando, e era precisamente a mãe de Nina com sua irmãzinha. É estranho nevar nesta época do ano, e realmente estava nevando lá no bairro deles. Pessoal, dentro daquela expansão de domínio, Nina solta um suspiro. Nós vemos que o garoto estava completamente congelado. Ela caminha lentamente até ele e acaba parando na frente do garoto. Usando sua magia, ela levita, e vemos que ela deixou apenas a cabeça dele sem congelar. Em choque, o garoto pergunta o que ela está fazendo, e em seguida ela move o dedo, fazendo o braço dele ser partido ao meio. O braço congelado caiu no chão e ele começou a gritar. Ela disse que vai começar a fazer perguntas e não tem muita paciência para ele ficar enrolando. E com um olhar sério, ela diz, me conte tudo o que você sabe. Ele explica que a morte não é o fim de tudo e que eles poderiam renascer novamente em outro mundo. E coincidiu que todos daquele mundo renasceram aqui nesta terra. Aqueles que renasceram foi porque no outro mundo, eles eram pessoas de destaque,
como governantes, magos e cultivadores. Mas agora eles estavam sob uma nova ordem. Os renascidos, eles começaram a viver escondidos na sociedade, e logo o governo começou a perceber que havia humanos com poderes estranhos. Mas, é claro, os governantes deste mundo negaram oficialmente a existência dessas pessoas. Mas nos bastidores, eles já começaram a rastreá-los. Aqueles que renasceram e foram expostos acabaram sofrendo algumas consequências desastrosas. Os soldados deste mundo não tinham artes marciais e muito menos sabiam usar magia, mas eram todos organizados e sistêmicos e também usavam armas poderosas. Por causa disso, as pessoas que renasceram começaram a se unir para lutar contra os humanos deste mundo. Eles só podiam derrotar os soldados se unissem forças. Por causa disso, eles começaram a combinar artes marciais com magia, e só assim conseguiram vencer. Depois disso, os renascidos começaram a se organizar em grupos, e muitos desses grupos tinham o objetivo de governar o mundo. Assim como aconteceu no passado com várias seitas lutando pelo poder, isso aconteceria agora no presente. Até porque havia vários grupos com ideologias diferentes lutando pelo poder, o garoto diz que os mesmos líderes do passado estão aqui no mundo de hoje. O garoto já tinha sido todo despedaçado, e continuou ali contando toda a história para Nina. Ela pergunta quantos renascidos existem neste mundo, e o garoto diz que são muitos, mas que a maioria deles está escondida na sociedade. Estendendo as mãos, ela diz que já foi o suficiente. Em troca, ela acabaria com a vida dele de forma indolor, e assim ela retorna para casa. A mãe da menina estava falando ao telefone, dizendo que só no bairro delas tinha nevado, e Lara estava até aproveitando para fazer um boneco de neve lá no quintal. Enquanto isso, a garotinha continuava cantando. Nesse momento, ela viu um portal se abrindo, e quem saiu de lá foi precisamente Nina. E sua irmãzinha continua perguntando se por acaso sua irmã é uma fada. O quê, Lara? O que você está fazendo aqui fora? Você é uma fada, mana? Ela sai correndo, abraça a irmã e fica perguntando se por acaso a irmã dela tinha poderes mágicos. Tentando disfarçar, ela disse que sim, que ela era uma fada. No entanto, a partir de agora, esse seria o segredinho dela. No dia seguinte, o protagonista vai para a capital para encontrar a Rainha Dourada. Havia muitos fãs e seu amigo nerd ficava dizendo que seria muito difícil encontrá-la. Enquanto estavam na fila, o garoto diz para Kaito esperar, porque ele ia ao banheiro. No topo daquele estádio, vemos que havia algumas pessoas, e era precisamente aquela guilda dos caçadores. Eles estavam seguindo alguém, e quem eles estavam seguindo era precisamente o MC, e eles até comentam que ele trouxe um amigo do colégio pelos corredores do estádio. O ambiente estava muito movimentado. Um dos produtores chega correndo, dizendo que os fãs estão esperando pelos artistas, e as garotas disseram que estavam apenas aquecendo a voz e que logo subiriam ao palco. O produtor pergunta onde estava a Rainha Dourada, e uma amiga diz que ela saiu para tomar um ar. E vemos a garota lá em cima do estádio. Ela estava sentindo algo estranho e até diz que parecia haver uma energia de cultivo naquele lugar. Naquele momento, ela olhou para cima e viu que havia algumas pessoas, mas elas desapareceram imediatamente. Ela percebeu que havia cultivadores naquele lugar e, por causa disso, acabou indo atrás deles. Kaito também havia notado aqueles movimentos e sabia que a Rainha Dourada e também os caçadores estavam naquele lugar. O amigo do MC acabou sendo sequestrado por aqueles mafiosos, e eles levaram o garoto embora. Eles fizeram aquilo para chamar a atenção de Kaito, mas a Rainha Dourada acabou aparecendo lá. O ruivo levou um grande susto e, muito charmosa. A garota pergunta o que estavam fazendo com o fã dela, e o cara já fica com raiva, dizendo que não estava esperando por ela, mas por outra pessoa. Percebendo que Dom, seu amigo, estava demorando muito, ele decide que é melhor ir procurá-lo. Se ele continuar demorando muito, não conseguiremos entrar lá. Nesse momento, ele sente uma magia de cultivo e acaba vendo uma explosão no prédio ao lado. Parece que há uma confusão aqui por perto, mas se eu me envolver nessa luta, com certeza minha irmã aparecerá para puxar minha orelha. O cara gostava de uma confusão, então ele acaba desistindo de se segurar e decide ir até lá. No entanto, a Rainha Dourada já tinha cuidado de tudo, e quando ele chega lá, percebe que todos estão caídos. Será que aquela garota fez tudo isso sozinha? Espere. Por que o Dom está ali? Em seguida, ele acaba pousando no topo do prédio. Ele coloca o dedo no pescoço do amigo e percebe que ele ainda estava vivo. Em seguida, ele pergunta se foi aquela garota que fez aquilo com ele, mas ela diz que não, que só veio para ajudá-lo. Espere. Olhando mais de perto, parece que a conheço de algum lugar. Aquela era a Rainha Dourada que ele estava procurando, e ele até fica dizendo que ela é realmente muito bonita. Dando um sorriso, ele pergunta se por acaso ela é um membro do reino de cultivo demoníaco celestial. Ao ouvir isso, ela fica chocada e diz que essas pessoas do passado vivem a irritando.
O MC diz para ela se identificar, mas ela diz que está farta disso e que lhe daria uma última chance de ir embora. Se ele pegar seu amigo e for embora, ela poupará sua vida. Mas nosso MC não recusa uma luta e continua dizendo que descobrirá quem ela era no passado e até diz que não vai facilitar a luta só porque ela é uma mulher. Ao ser chamada de mulher, ela continua rindo. E foi nesse momento que eu já fiquei desconfiado. Nesse momento, Kaito avança, e a energia de ambos acaba colidindo. Ela conseguiu segurar a mão dele, e ele ficou surpreso porque ela era muito forte. Logo depois, ela diz que encontrou uma abertura e acaba o acertando. O golpe é tão forte que arremessa Kaito para longe. Ele bate com força no corrimão e ela até zomba, dizendo que ele se gabou à toa. No entanto, ele estava gostando, pessoal, e até diz que fazia muito tempo que não encontrava um oponente à altura. A garota começa a comemorar, dizendo que estava com medo de tê-lo matado com aquele soco, e agora que percebeu que ele era forte, ela também lutaria a sério. Faz muito tempo que eu não sentia essa empolgação. Dando um sorrisinho, a garota diz o mesmo, e assim eles avançam para continuar a batalha. Carregando uma energia, ele diz que será difícil para ela bloquear. Juntando os braços, ela sente a força do impacto e ele continua desferindo vários golpes. Ela percebeu que já havia sentido aquela energia antes, e para tentar afastá-lo, ela tenta acertá-lo com um chute, provocando a garota. Ele diz que vai deixá-la sem espaço e se aproxima com a mão, prestes a agarrar seu pescoço. No entanto, ela dá uma risada, e ele percebe que caiu em uma armadilha. No último instante, ela se agachou, desviando do ataque, e com a língua para fora, disse que encontrou uma abertura na lateral, e assim conseguiu acertar a costela dele. O golpe foi tão forte que ele ficou surpreso, e novamente ele acabou sendo arremessado para longe. Mas desta vez, ele foi parar em outro prédio. Parece que eu subestimei essa garota. Espere. Eu conheço essa arte marcial. A garota continuou em posição de batalha, e ele diz que essa é a técnica do corpo de diamante. No prédio ao lado, a Rainha Dourada continua dizendo que ele não é páreo para ela. Mas então ele teve certeza de que essa garota era, na verdade, o Rei da Montanha, um companheiro seu do passado, até porque seu aliado do passado também era grande e burro, dizendo que os dois ali são exatamente iguais. No passado, eles eram adversários e até tiveram lutas difíceis. Uma vez, o Guerreiro da Montanha ficou no mesmo lugar por 400 dias para que pudesse ter sua revanche. Este homem era tão poderoso que ficou conhecido como o Rei da Montanha. A última batalha que tiveram parecia que não ia acabar, e eles continuaram lutando por muitos e muitos dias, e parecia que só terminaria se um deles morresse. E por causa disso, Kaito deu o seu melhor, e a batalha só terminou quando o MC desferiu o golpe final. Depois de ser derrotado, o Rei da Montanha jurou lealdade. Com isso, eles acabaram se tornando aliados. Esse cara era puro de coração, mas era um maníaco por batalhas, e assim se tornou seu primeiro general. Ei, Rei da Montanha! Que diabos de aparência é essa? O que aconteceu com você? A Rainha Dourada pergunta como ele sabe quem ela é, e diz que isso dá ainda mais motivos para ela acabar com ele. Agora eu realmente não vou deixar você sair daqui vivo. Espere. Você está se achando demais, né? Bem, parece que terei que te ensinar uma lição. E ele já começa a liderar sua energia. Aquela era a arte divina do demônio celestial. Ao ver aquela técnica, a garota fica chocada porque era a técnica de seu antigo mestre. Kaito já prepara o punho do dragão cadente, e ela tinha certeza de que aquele era o líder do culto. Portanto, ela dá uma risada e diz que este golpe traz velhas memórias. Assim, ela se prepara para o confronto direto, e ambos os ataques acabam sendo lançados no ar. No entanto, ele era mais forte que ela, e desta forma, o poder se dispersa, deixando todo o lugar onde ela estava quebrado. Mas vemos que Kaito também se machucou. Parece que este meu corpo ainda não é forte o suficiente para usar meu poder máximo. Naquele momento, ele se assustou, pois a Rainha Dourada estava se curvando da mesma forma que o Rei da Montanha fazia no passado. Ela estava cumprimentando o líder da seita. Ei, Rainha! Levante a cabeça. Ela se levanta toda tímida e dando um grande sorriso. Ela diz que fazia muito tempo que não ouvia isso e diz que sentia falta. Por que você não disse logo quem era, seu idiota? Toda apaixonada, ela diz que mal podia esperar para encontrá-lo novamente e que tinha certeza de que ele também teria renascido. Ele até pergunta por que ela tem aquela aparência. E a garota diz que não teve escolha, já que reencarnou num corpo feminino. E à medida que crescia, ela percebeu que havia se tornado uma bela garota. Então ela começou a usar as habilidades daquele corpo para se tornar uma K-popper e até fica com raiva, dizendo que seu mestre deveria elogiá-la e não criticar. Naquele momento, ele se pergunta se os outros generais também haviam reencarnado, e até pergunta a ela onde estava o mestre dos tigres venenosos.
Ela tira um folheto do peito e continua dizendo que ouviu falar dele há algum tempo. Ele pega aquele papel e continua dizendo que ela se adaptou bem àquele corpo. E, basicamente, era uma carta onde aquele general estava insultando o MC. Você por acaso percebeu que ele está insultando tanto você quanto a mim? Ela faz uma cara estranha porque não percebeu isso. Era de se notar porque você é muito burra. Na carta, o general do veneno, ele disse que havia reencarnado. Ele recebeu propostas de outras alianças de reencarnados. Ele lutou contra inimigos fortes, e agora treinaria para se tornar mais poderoso para que, quando o líder da seita reencarnasse, ele pudesse ajudar nas batalhas. E ele decidiu escrever esta carta porque o rei da montanha era muito burro. Naquele momento, Kaito percebeu que havia muitos outros reencarnados. E não era apenas este grupo de caçadores que havia reencarnado. Ele amassa aquela carta um pouco tenso. Isso porque ele acredita que sua família estará em perigo, já que agora a maioria das pessoas sabe que ele era o líder da seita do demônio celestial. A rainha dourada, ela diz que há algo que ela realmente quer perguntar. Ela pergunta se ele conseguiu derrotar a bruxa no passado. Então ele se lembrou que na batalha final, a rainha do gelo conseguiu derrotar todos os seus generais. Ele até ficou um pouco envergonhado, dizendo que imaginava que talvez o rei da montanha ficasse vivo para derrotar a rainha. Naquele instante, ele viu seu anel brilhando. Isso significava que sua irmã estava em perigo. Toda vez que o anel brilhava, ele tinha a possibilidade de abrir um portal, conectando os dois. A garota pergunta o que aconteceu, já que o líder da seita parece um pouco preocupado. Ele até imagina que os caçadores encontraram sua família, e sua irmã estava lutando para protegê-los. Ele até fica pensando na possibilidade de sua irmãzinha mais nova ser feita refém. E vemos aqui, pessoal, que ele começou a se preocupar com seus pais e sua irmã, algo com que antes ele não se importava muito. Se você chegou a esta parte do vídeo, deixe um like e um comentário para nos ajudar. Toda vez que você comenta algo, o YouTube vê que nosso canal é relevante e recomenda o vídeo para mais pessoas. Naquele momento, ele acaba se levantando, dizendo que precisa resolver algo importante. E antes de desaparecer no portal, ele diz à Rainha Dourada para cuidar do corpo de Dom. Meu Deus, o mestre é tão incrível que já aprendeu magia de teletransporte. Não, minha filha. É apenas a magia da Rainha do Gelo que era sua inimiga. Eu até me pergunto o que a Rainha Dourada fará quando descobrir que a bruxa é irmã de seu mestre. Naquele momento, Nina estava lutando. E não era contra aqueles caçadores, pessoal. Era contra um monstro. O MC se teletransporta para o quarto dele. Onde está aquela bruxa? Ela não está aqui. Naquele momento, ele vê que havia um portal. E assim ele acaba entrando, mesmo estando com um pouco de medo. E quando ele vai para outra dimensão, ele percebe que ela estava lutando contra um Shinigami. Como assim? E minha irmã está lutando contra um ceifador. A criatura avança em direção à garota e ele grita, dizendo para ela ter cuidado. A foice acaba passando muito perto dela. Minha garota precisa usar seu poder de gelo, assim ela consegue bloquear aquele ataque. Mas a foice era muito afiada e acaba quebrando. Ela é atingida, dizendo que este monstro é muito mais forte do que ela esperava. Se ela não tomasse cuidado, poderia morrer. O ceifador continua dizendo que a eliminará de uma vez por todas e acaba atingindo-a diretamente. A garota sente a força do impacto, e o garoto fica super preocupado com a irmã dele. Pessoal, quem diria? Naquele momento, o monstro estava prestes a acabar com ela. Então o garoto pula dizendo que não deixaria aquele monstro eliminar sua irmã. Soco transcendental. Ele acaba acertando o soco do dragão transcendental bem na cabeça da criatura. E quando ele pousa na frente dela, a garota fica surpresa. Ela até pergunta por que ele está se envolvendo nesta luta. Você pode parar de reclamar? Você não viu que eu acabei de te salvar, garota? Aquele era o ceifador, um guardião do castelo de cristal que servia a bruxa de gelo. Ele até diz que metade de suas forças acabaram sendo perdidas e eliminadas por este monstro. Ela mesma havia invocado este Shinigami para que ele servisse como guarda da casa. Ele diz que é perigoso, mas Nina diz que tudo isso é culpa dele, já que ele vivia arrumando briga. Ela até diz que um garoto que reencarnou veio à casa deles procurando por Kaido. Isso porque o irmão dela vivia procurando briga por toda parte. De qualquer forma, agora que aquela organização sabia o endereço deles, ela decidiu fazer um contrato com este Shinigami para protegê-los. O monstro pergunta quando ela vai parar de falar e voltar para a luta, e o MC fica lá discutindo com a irmã, e o pobre Shinigami é forçado a continuar esperando. O que foi, monstro? Você por acaso está com pressa para apanhar? A criatura continua chamando-os de vermes insolentes, e Nina diz que o derrotará novamente e o fará se tornar seu servo, assim como foi na outra vida. No entanto, Kaito acaba sentindo algo estranho. Ele havia usado muita energia na batalha contra a Rainha Dourada,
e agora teria que se esforçar ainda mais para lutar contra o ceifador. No entanto, ele não deixaria sua irmã lutar contra aquele monstro sozinha. Naquele momento, Nina começa a usar o feitiço do zero absoluto. Ele sabia que ela precisaria de tempo para preparar aquele feitiço, e por causa disso, ele lutaria contra o monstro para ajudar sua irmã a carregar o poder. Assim, ele acaba usando a técnica do dragão celestial e começa a lutar contra a criatura em uma batalha frenética. Mas isso exigia muito de seu corpo, que ainda era muito fraco em comparação com o passado. E depois de alguns segundos, ela diz que finalmente carregou sua magia. Várias lâminas de gelo aparecem e ela desfere aquele golpe poderoso contra o Shinigami. Acabou, eu venci. Ela caminha lentamente e o pobre monstro fica lá implorando para que o eliminem rapidamente. Indo até o irmão, ela pergunta o que ele está fazendo e o coitado cai inconsciente sem energia. Ela fica muito preocupada ao ver aquela cena. Eu não sei vocês, mas a Nina aqui, ela é muito fofa. Pessoal, ela já se tornou minha personagem favorita. E enquanto isso, o coitado estava lá todo esparramado no chão. Ela até continua dizendo que ele se esforçou demais. Algumas coisas nunca mudaram segundo Nina, e ela até se lembra que no passado, ele era exatamente o mesmo. Ela pensa que se o deixasse morto ali, talvez fosse melhor para sua família, já que ele só causava problemas. É-nos explicado como o reino demoníaco funcionava. Havia 52 lordes que governavam aquele lugar, incluindo a Senhora da Morte, que também era conhecida como Ceifador ou Shinigami. Até que um dia, ele foi invocado pela Rainha do Gelo, e depois de perder uma batalha, ele começou a trabalhar para ela lá em seu castelo. Mas, claro, aquela batalha não foi nada fácil. Claro, ele perderia, porque a Rainha do Gelo era muito mais poderosa. Depois de ser derrotado, ele foi escravizado por ela. A feiticeira havia ordenado que ele cuidasse do castelo de cristal, e assim ele começou a eliminar todos que tentavam invadir seu palácio. E como ele era muito mais forte que a maioria dos cultivadores, ele os derrotava de uma forma muito fácil. Ele imaginou que poderia se aproximar da feiticeira e se tornar um grande amigo dela. No entanto, ela o desprezava e até mesmo mandou que ele saísse de sua frente rapidamente. Mas ele sabia que, em comparação com os demônios, os humanos viviam por muito pouco tempo. Então ele só precisava esperar que ela morresse para que esse pacto entre eles fosse quebrado. Mas 100.000 anos já haviam se passado e ela não tinha morrido. Ele não sabia por que ela vivia tanto e até se pergunta como ela conseguiu superar os limites humanos. Mas então aquele garoto apareceu comandando um exército gigantesco. Ele decidiu invadir o Palácio de Cristal. Aquele garoto, Kaido, disse que queria libertar o mundo das garras da opressão, e o último obstáculo era a feiticeira do gelo. Ela havia conseguido adquirir a imortalidade. No entanto, a única esperança do ceifador era que este garoto a eliminasse. A Dama da Morte, ela acabou lutando contra Kaido e perdeu, e por causa disso retornou ao reino demoníaco. Mas, claro, a Dama da Morte nunca esqueceu aquela humilhação, já que foi escravizada por um humano por tanto tempo e agora, incrivelmente, havia perdido novamente. Mas desta vez, foi para a bruxa reencarnada, e vemos que ela estava curando seu irmão. A Dama da Morte, ela acabou se transformando em um fantasminha muito fofo. E quando Nina ficou brava com seus gritos, ela se transformou em um fantasminha ainda mais fofo. Nina poderia muito bem ter deixado seu irmão, que era um inimigo mortal, preso naquele lugar para morrer, mas ela não fez isso. Vemos que ela realmente tinha mudado, pessoal, e ela gostava de seu irmão. O Shinigami estava entendendo tudo o que aconteceu e continua fazendo várias perguntas, mas Nina manda a Dama da Morte calar a boca e ela fica lá cobrindo sua boquinha. Era estranho para a Dama da Morte ver a feiticeira curando Kaido, que era seu inimigo mortal. Mas ela estava fazendo isso para que ele sobrevivesse até que ela finalmente terminasse. Em seguida, ela dá um chute na barriga do garoto, mandando-o se levantar rapidamente. Depois de se sentar, ele continua dizendo que seu corpo está todo dolorido. Em seguida, ele pergunta se é verdade que os caçadores vieram à sua casa e ela diz que sim. Tudo que Nina queria era uma vida calma e pacífica, e ela até pergunta por que ninguém a deixa em paz. O protagonista, ele fica um tanto arrependido por ter causado problemas. Nesse momento, ela acaba se levantando, dizendo que se decidiu. Já que não lhe dariam paz, ela também não ficaria parada e daria o primeiro passo. A garota diz que tem um plano e que vai incluí-lo nessa estratégia e transformá-lo em seu servo. A partir de agora, Kaido será seu servo número 2, enquanto a Dama da Morte será sua serva número 1. Mas Kaido, ele continua dizendo que não aceitará ordens dela. A garota até prepara um feitiço e começa a atingir os pontos da lesão com o dedo, fazendo-o gritar de dor. Nesse momento, ela admite, dizendo que o fará seu parceiro e aliado, e que a Dama da Morte, mesmo tendo um rosto fofo, ainda era muito poderosa e poderia proteger a casa.
Ela continua provocando o protagonista, mexendo no cabelo dele, e ele diz para ela parar com isso. Primeiro de tudo, eles precisariam reunir informações sobre os caçadores e pergunta se ele conhece alguém que possa saber sobre eles. Mas de fato havia alguém, e essa pessoa acaba chegando lá em uma limusine, e essa pessoa era precisamente a Rainha Dourada, e ela chega toda sorridente. Nina fica se perguntando o que aquela garota quer ali na frente de sua casa, e ela diz que está procurando por Kaido, já que ele a chamou. E Nina já começa a pensar em que o seu irmão está se metendo com essas garotas idiotas. Enquanto ela entra em casa, Nina diz que seu irmão voltará mais tarde, então a garota deveria esperar, mas ela simplesmente entra. O ceifador percebe que há um intruso e imediatamente avisa Nina que esse intruso era um reencarnado. Nesse momento, a garota já se vira perguntando quem ela era. A Rainha Dourada que se chamava Sofia. Ela fica ali sem entender nada. Espere um segundo. Que monstro é esse que está na sua frente? Não pode ser. Não me diga que você é a bruxa do gelo. Ela já começa a liberar sua energia e diz que não esperava que se encontrassem novamente tão cedo. Nina se pergunta em que seu irmão está se metendo ao trazer essas pessoas loucas para dentro de casa, e enquanto tira a gravata, Nina diz que vai resolver isso muito rapidamente. Ela usa magia, levando todos eles para uma expansão de domínio. Sofia dá um sorriso, dizendo que assim será mais fácil lutar e acaba desaparecendo por ser tão rápida. Ela sabia que precisaria agir rápido, porque a bruxa do gelo, ela era muito poderosa. No entanto, alguém continua mandando elas pararem, e Sofia percebe que havia uma lâmina. Essa era a técnica do corpo de diamante, e ela bloqueia a foice da Dama da Morte. Mas sabemos que aquela criatura ali é muito poderosa, mas Sofia também não perdia em termos de força. Ela é tão poderosa que consegue agarrar aquela foice e jogar o Shinigami no chão, mas em seguida, Nina prepara uma magia de gelo. Ela até diz que reconhece o poder daquela garota loira, mas que não a deixaria escapar viva. Tudo bem então, pode liberar sua magia mais forte. Você não precisa me dar ordens, garota. Assim, Nina acaba lançando uma enorme lança de gelo, mas Lara acaba entrando naquela expansão de domínio e diz para sua irmã não lutar. Nina percebe que sua irmãzinha estava se colocando. O que foi, garota? Você vai ser atingida? E assim uma grande explosão acontece. Lá fora, tudo estava quieto e calmo. E minutos depois, Kaido acaba chegando em casa. Ele percebe que havia sapatos femininos do lado de fora e até pergunta de quem eram. Sua mãe aparece e diz que é amiga dele, e que ele mesmo a havia convidado. Minha filha, eu não sabia que você conhecia uma celebridade. E quando ele chega na sala, percebe que era precisamente a Rainha Dourada. Sofia o havia chamado de líder do culto, e sua mãe ficava perguntando que história era aquela. Ele estava um pouco tenso e pergunta se a Rainha Dourada já havia feito amizade com Nina. Mal sabia ele que sua irmãzinha quase morreu por causa daquela lança de Nina, e quem a salvou foi precisamente Sofia. Aquela garota irritou Nina, mas se não fosse por ela, sua irmãzinha teria morrido. E ela só não morreu porque havia usado uma proteção de diamante. E as duas ficam fazendo piadinhas, dizendo que são muito fortes. Incrivelmente, Sofia já havia feito amizade com Lara. Sofia diz que é muito amiga de Kaido, porque os dois eram órfãos de batalha. E agora, quando viu que ele tinha uma mãe que se importava com ele, a garota ficou muito emocionada. A mãe do protagonista perguntou a Nina que história era aquela sobre órfãos, e Nina dá uma desculpa dizendo que é um joguinho que eles estão jogando. Em seguida, ele diz que levará as garotas para seu quarto para terem uma conversa séria. E na porta do quarto, estava escrito para bater antes de entrar. O protagonista pergunta quem deixou aquela garota louca entrar, e Nina diz que na verdade aquela garota é amiga dele e que ela já havia se convidado para entrar. Dando uma piscadela, a garota diz que descobriu algo e era sobre o paradeiro de um executivo dos caçadores. Vamos, desembucha. Diga o que você encontrou. Sofia diz que usou sua beleza para encantar um fã, e quando o conheceu, descobriu que ele era um executivo dos caçadores. Nina diz que pode haver uma chance de que o fã dela estivesse mentindo, mas eles poderiam verificar para saber se o que ela descobriu era verdade, e poderiam ir lá de limusine. Quando chegam ao local, o cara admite, dizendo que é um executivo do pavilhão dos caçadores, e ele só concordou em se encontrar com o grupo do protagonista porque era um grande fã de Sofia, a Rainha Dourada. Nina, ela é direta, já vai logo dizendo que o objetivo deles é destruir o grupo dos caçadores. O cara, ele pergunta se é sério, mas diz que apenas os dois, eles eram muito fracos, e que isso seria impossível. No entanto, Nina, ela diz que seu irmão, ele era Kaito, o líder da seita demoníaca, e ela era a Rainha do Gelo. Ao ouvir isso, o homem já fica com medo. Naquela época, ele era um simples cultivador, mas sempre tinha visto histórias sobre eles. Na verdade, ele cresceu como um monge Shaolin, e agora que veio para este mundo, ele queria aproveitar tudo e viver uma vida de luxo.
Isso porque no outro mundo, pessoal, o homem era praticamente um santo. Enquanto ele dizia que queria se divertir, o protagonista junto com sua irmã continuavam pensando que esse cara era um sem-vergonha. Ele admite que o grupo dos caçadores também era um incômodo para ele, até porque eles continuavam cobrando altas taxas dele, e Nina já percebe que ele poderia ser um grande aliado. Ele admite, dizendo que se for verdade que ele é Kaito e ela é Nina, a rainha do gelo, isso se tornaria mais fácil. Eles teriam uma chance nesta batalha. Por causa disso, a garota pede a ele que conte todas as informações que sabe sobre esse grupo de caçadores. Ele diz que esta é uma organização de criminosos que surgiu através da máfia coreana. O verdadeiro objetivo deles é engolir toda a Coreia através de pressão comercial. Eles cometeram vários crimes e estavam ganhando muito poder e influência. O protagonista fica muito animado, dizendo que para destruí-los, eles primeiro precisariam se infiltrar. Mas Nina diz para ele se acalmar. Sua irmã diz que se eles simplesmente invadirem aquele lugar, isso poderia chamar muita atenção. Este empresário diz que é verdade. E além disso, a empresa dos caçadores, a organização deles, tinha muitos funcionários que eram pessoas normais, então eles não poderiam simplesmente entrar lá e causar uma rebelião. Assim, alguns dias se passam. Kaito junto com Nina foram para a sede dos caçadores, porque o objetivo deles era caçar primeiro os mais poderosos. Muito bem, você está pronta para esmagá-los? Ela diz que primeiro cuidará do circuito interno de câmeras e usa sua magia para desligar as câmeras de segurança. Ela até diz que eles precisam agir com cautela e focar em eliminar primeiro os líderes mais fortes. No entanto, Nina acaba recebendo uma ligação de sua mãe. A mãe diz que precisa ser muito rápida e como Lara não podia ficar sozinha, era para Nina voltar para casa para fazer companhia à sua irmãzinha. O protagonista continua reclamando, dizendo que Lara já é bem grandinha. No entanto, Nina diz para ele ficar quieto e não causar problemas até ela voltar. E ela diz isso várias vezes porque sabe que seu irmão é um encrenqueiro. Assim, ela desaparece através de magia. Ele fica lá esperando por alguns minutos, mas como estava muito ansioso, diz que não vai conseguir esperar e já coloca seu boné dizendo que consegue resolver isso sozinho. Havia alguns guardas fazendo uma patrulha dizendo que as câmeras tinham quebrado. Como se nada estivesse acontecendo, ele começa a ir para onde os guardas estavam. Percebendo que havia muito movimento, ele dá um salto e pula tão alto que ultrapassa a altura do prédio e, em sequência, aterrissa no telhado e já começa a correr. Ele tinha subido lá sem ser visto e continua imaginando que o plano vai funcionar. Ele só precisaria agora descer muitas escadas. No meio do corredor, ele começa a procurar por algum membro importante daquela organização. A porta da sala de segurança estava aberta, e ele decide dar uma espiada para ver se encontra algo. Segundo as informações daquele empresário, ele havia dito que o líder daquela organização estaria tendo uma conferência no 18º andar, mas muitas câmeras não estavam funcionando. No entanto, ele conseguiu encontrar onde uma reunião estava acontecendo. No entanto, os guardas que patrulhavam lá embaixo retornaram e até dizem que este garoto não tem permissão para entrar ali. Além disso, suas roupas eram muito suspeitas. Sem ter muitas escolhas, Kaito decide nocauteá-los. E dando um soco no rapaz, ele diz que é para ele tirar um cochilo e já se vira para o próximo. O guarda pergunta quem ele era e acaba pressionando o botão de emergência. O alarme começa a tocar por todo o prédio e os mafiosos perceberam que o alarme havia sido acionado. O chefe pergunta o que aconteceu. Ele sabia que quando o alarme disparava, era porque havia intrusos. O protagonista estava correndo, tentando chegar o mais rápido possível à sala de conferências. No entanto, ele acabou sendo parado no meio do caminho. A mulher já pega o telefone e começa a chamar reforços, e um cara musculoso disse que não precisaria de reforços, pois ele mesmo daria conta. O cara vai para cima do protagonista, mas Kaito acaba acertando um chute em seu rosto. O grandalhão voa para longe, e mais capangas vão em direção a Kaito. No entanto, o garoto era muito mais forte. A mulher usa um feitiço de proteção. Mas isso não foi o suficiente, e ela acabou sendo atingida por um de seus colegas, ao estalar de seus dedos. O protagonista continua brincando, dizendo que já está quase aquecido. Nesse momento ele recebe uma ligação, e quando atende era sua irmã. Ele pergunta o que ela quer, e a garota estava muito preocupada, perguntando se por acaso ele estava fora esperando como ela havia lhe dito. Ele disse que sim, tentando disfarçar, dizendo que está lá esperando por ela. Ah, não sei não. Essa sua voz aí parece meio suspeita. Acho que você decidiu atacar sozinho, não foi? Não, minha voz não está estranha. Não, é o meu celular que é velho. Ele vê no painel indicando onde ficava a sala de conferências, e por causa disso, vai para lá. No meio da ligação, ele continua dizendo que não pode mais falar, e aquela era exatamente a sala correta que ele estava procurando.
Sua irmã continua gritando ao telefone dizendo que ele é muito imprudente, e Kaito, ele estava cara a cara com o líder da organização mafiosa. O ruivo continua dizendo que este garoto é muito arrogante e pede ao presidente para deixá-lo resolver isso. Mas o protagonista pergunta se eles querem levar outra surra, e ainda continua zombando, dizendo que ele apanhou de uma garota de K-pop. Mas o cara continua dizendo que só perdeu porque baixou a guarda, e que desta vez será diferente. Certo? Ei, barbudo. Pode vir pra cima. Mas o presidente manda eles ficarem quietos e diz que Kaito veio ali para resolver negócios com ele. O cara anda lentamente pedindo perdão por seus agentes rudes. As pessoas perguntam o que o presidente quer dizer com isso. Então ele começa a se desculpar pelo que seu pessoal fez. O protagonista continua brincando, dizendo que o presidente deles pelo menos reconhece quando não tinham chances. Aqueles caras que apanharam no corredor chegaram lá correndo pedindo perdão ao presidente. O careca continua dizendo que na verdade não culpa seus agentes, já que o convidado era muito forte. Desde o início, ele sabia que era um peixe grande demais para lixos como eles lidarem, e ele ainda diz que Kaito não é alguém que deva ser subestimado. Ele até pergunta se por acaso foi o protagonista quem derrotou Kaidai, que era o segundo mais poderoso. Na verdade, pessoal, foi a irmã dele que derrotou aquele rapaz que era o número 2. Mas o protagonista, ele fica quieto e não diz nada. O presidente até diz que aqueles fracassados, eles são muito mais fracos que Kaidai. E a julgar pela energia de Kaito, é possível saber que ele foi alguém muito importante na vida passada. Eles perguntam quem era o protagonista, e ele diz que não importa. E, claro, o presidente fica muito curioso. Ele diz que Kaidai era seu melhor amigo na vida passada e que eles eram grandes guerreiros. Então o protagonista pergunta se por acaso o presidente não gostaria de se vingar. Mas o rapaz ali, o presidente, continua dizendo a Kaito para ficar quieto e ouvi-lo até o final. Ele não acreditava na coincidência de todos eles reencarnarem neste mundo. Ele acreditava em um propósito maior e até disse que deve haver algum objetivo para que fracassados como estes tenham reencarnado junto com eles. O que ele acreditava é que esta terra serve como um palco para escolher o novo Deus. O guerreiro que derrotasse todos os outros que reencarnaram, ele seria capaz de se transformar no rei desta terra. Por causa disso, ele acaba estendendo a mão, chamando Kaito para se juntar a ele. Quando esse dia chegasse, ele se tornaria o deus da terra e colocaria Kaito como se fosse seu general. E ele ainda diz que este é um convite irrecusável. Kaito teria o direito de estar ao seu lado. Mas o protagonista, ele fica irritado e até ofendido e diz que pessoas que se autodenominam deuses não são muito certas da cabeça. Liberando sua energia, ele diz que não serve a pessoas mais fracas que ele. O presidente faz uma cara de tédio, dizendo que agora terá que eliminá-lo. Assim, ele usa sua magia de cultivo de fogo e o protagonista já avança, pois não aguentava mais ouvir essa bobagem. Dando uma risada, o presidente diz que está destinado a se tornar um deus e assim o golpe dos dois colide. No entanto, Kaito ficou surpreso porque o presidente havia desaparecido. Em seguida, o cara reaparece e ainda fica se gabando dizendo que foi muito rápido. Com a mão machucada, Kaito diz que deve um pedido de desculpas, já que havia subestimado o presidente. O presidente diz que aceita o pedido de desculpas, mas Kaito precisará se ajoelhar primeiro. Nesse momento, o protagonista dá um sorriso e diz que esse presidente está se achando demais e que isso vai render uma luta divertida. Assim, o rapaz avança e começa a desferir vários golpes, mas o presidente bloqueia todos eles. A luta estava sendo muito intensa, e esse presidente aí, pessoal, o homem não era nada fraco. Ele até começa a contra-atacar. No entanto, Kaito viu que ele deixou muitas aberturas e por isso consegue acertar seu rosto. Com esse golpe, o presidente começa a cambalear. Parecia que ele reconheceu esse poder de aura carmesim, então ele usa a técnica do fogo demoníaco explosivo. Sua mão carrega uma energia muito poderosa e quase consegue acertar Kaito. Em seguida, Ar se esquiva e acerta um gancho de esquerda e continua desferindo vários golpes. Os agentes da organização dos caçadores ficam preocupados com seu presidente, e o protagonista diz que tem mais socos de onde esses vieram. O cara começa a identificar essa aura e percebe que era a técnica do punho do dragão cadente. O cara estava apanhando mais do que figurante no anime do Naruto, até que finalmente ele é arremessado para longe. Ele parecia reconhecer de quem era aquele poder. Era precisamente do líder da seita dos demônios celestiais. Ele sabia que se seus agentes descobrissem quem era o verdadeiro Kato, ele poderia ser traído. Então ele começa a gritar para seus capangas atacarem aquele rapaz, até porque muitos deles também serviram ao mestre Kato no passado. E assim, vários agentes vão correndo para bater em seu antigo mestre, sem saber que ele era Kaito da seita celestial. O protagonista, ele se prepara para o combate, dizendo que podiam vir muitos deles. No entanto, ele tinha vários danos que ainda estavam em seu corpo por causa da luta contra o Shinigami.
E aqueles caras lá aproveitaram essa brecha e acabaram acertando a perna do rapaz. Como ele estava muito ferido, aquilo poderia ser perigoso. E enquanto isso, Nina ainda estava fazendo companhia para sua irmã mais nova. Ela sabia que seu irmão estava causando problemas e até disse que não podia deixá-lo sozinho nunca. Acho que quem precisava ser vigiado era precisamente o Cato. Ela notou que o anel estava brilhando. Isso significava que ele estava em apuros. E finalmente, a mãe da menina voltou se desculpando pelo atraso. Ela disse que se atrasou um pouco porque trouxe bolo para ela, e ainda disse que vai preparar o café da tarde, mas Nina diz que tem uma amiga dela esperando. Assim, ela sai correndo com a mãe da menina dizendo para ela se divertir muito com segurança. Se divertir, ela não vai. Insegurança, muito menos. Mestre Kaito. No passado, ele havia unificado todo o mundo marcial, mas agora estava apanhando de seus antigos alunos. Ele tinha sido descuidado em lutar contra tantas pessoas depois de ter enfrentado aquele Shinigami, mas mesmo assim ele estava desferindo vários golpes. Ele não desistiria. Em uma situação crítica, ele conseguiu desviar de um golpe de espada e finalizou o cara com uma joelhada no rosto. Outros guerreiros correm em sua direção dizendo que não podiam deixar Kaito escapar, e novamente o cara tenta golpear com uma espada, mas o protagonista consegue se esquivar e acerta o cara com um soco no rosto. Havia muitos inimigos, e parecia que mais continuavam chegando. Enquanto finalizavam o cara, ele disse que deveria ter ouvido sua irmã. Você é o chefe, haja como tal e venha lutar comigo 1 contra 1. Mas o cara continua fazendo birra, gritando para mais agentes virem ajudá-lo. Assim outros caras aparecem com armas. Seu anel começa a brilhar. E nesse momento, nossa querida e bela Nina aparece. Ela até disse que tinha lhe dito várias vezes que ele deveria ter esperado. E com sua magia de gelo, ela joga todos eles para longe. Ela diz que vai lhe dar um sermão depois que terminarem essa batalha. E ele ainda diz que estava sofrendo só um pouquinho, porque 2 dias atrás, ele lutou contra a Senhora da Morte. E que se não fosse por isso, ele acabaria com esses vermes insolentes num piscar de olhos. Usando um círculo mágico, ela disse que vai eliminar todos eles, e assim a batalha se torna muito mais fácil. O presidente percebe que está ferrado, e muitos de seus capangas estavam caídos ao seu redor. O único que restou foi o líder dos caçadores. Nesse momento, o cara percebeu que o líder da seita do demônio celestial tinha se juntado à Rainha do Gelo, então ele acaba usando seu poder máximo em um ato de desespero. Ele queria se autodestruir e levar todos eles com ele, mas o protagonista continua dizendo que não vai deixar esse cara explodir o prédio todo, e assim ele acaba usando a palma do dragão do vento. Isso nem deu chance ao presidente, que caiu inconsciente. Nina disse que Kaido deveria ir e acabar com esse desgraçado rapidamente, até porque todos eles sabiam onde eles moravam. Mas o protagonista continua dizendo que vai bloquear todos os meridianos deles para que percam a memória e também nunca mais possam usar o cultivo. E é exatamente isso que ele faz. Mesmo assim, Kaido foi bondoso aqui, pessoal, deixando aquele maluco sobreviver. E dessa forma, eles conseguiram acabar com a organização dos caçadores. A ameaça finalmente tinha desaparecido, e ele estava se dando bem com sua irmã. De volta à escola, a vida estava pacífica. Ele estava contando para Dom que tinha conhecido a Rainha Dourada, e seu amigo quase não acredita. Nina fica pensando que agora que os caçadores foram eliminados, eles terão mais paz. Ah, minha filha, você pensou errado. E o cara esguio, ele continua se exibindo dizendo que fez uma grande amizade com Sofia. Nesse momento, o protagonista pergunta que história é essa deles viajarem para o Japão, e Dom diz ao protagonista que era uma viagem escolar, e isso deixa o protagonista muito animado. Finalmente, o dia da viagem tinha chegado. O protagonista, ele estava muito animado porque era a primeira vez que viajava de avião. Depois de algumas horas, eles chegaram na cidade de Osaka. Nina, ela estava pensando que isso seria muito divertido. Eles até pararam para tirar uma foto e em seguida foram a uma barraquinha para comprar comida. Dom fica dizendo que o japonês de Kaito era muito bom, enquanto ele usava uma magia de tradução feita por Nina. Em seguida, ele diz que precisa muito ir ao banheiro, e Nina disse que ele só precisava virar na próxima esquina, seguir em frente e depois virar à esquerda na primeira bifurcação. Enquanto isso, a cena muda para um templo. Um carro chega, e quem sai de dentro é um homem vestindo um terno. Um monge vem recebê-lo, dizendo que eles já estavam esperando. Assim, ele entra naquele lugar. O homem tinha trazido alguns papéis dizendo que eram informações sobre o alvo daquela missão, e ainda diz que era para eles cuidarem daquela missão de forma silenciosa. Em outra sala, um velho estava conversando com um ninja. Ele pergunta se a missão foi claramente explicada, e diz ao ninja para garantir que não haja pontas soltas, e assim o ninja parte em sua missão. Enquanto isso, no centro de Osaka, o protagonista, ele estava perdido e até fica com raiva, dizendo que não consegue encontrar a saída.
Nesse momento, ele acaba sentindo uma intenção maliciosa, e ela vinha precisamente daquele lugar. Portanto, ele se dirige ao local e, ao chegar lá, percebe que aquela energia era muito estranha. Por causa disso, ele precisaria investigar mais a fundo. Dentro daquele armazém, estava o ninja que havia matado um homem, e até diz que o alvo foi eliminado. Agora ele precisaria apagar os vestígios. E quando ele se vira, ele dá de cara com o protagonista que estava pulando pela janela. Ao se deparar com aquela cena, Kato, ele fica surpreso e até pergunta se aquele ninja também era um reencarnado. O professor chama os alunos dizendo que o ônibus já estava saindo, e Dom começa a procurar por Nina e seu amigo. O professor diz a ele para embarcar rapidamente, e o rapaz continua dizendo que seus amigos ainda não chegaram. O ninja pergunta quem era aquele rapaz, e o protagonista só queria saber por que ele tinha matado aquele homem, mas o ninja não queria muito saber de conversa, e disse que precisa apagar todos os vestígios. Nosso cara consegue desviar daquela espada e se prepara para contra-atacar. Em um piscar de olhos, ele consegue acertar um golpe no estômago do ninja, e acaba jogando o cara para longe. Bem, é o Yu que não está com vontade de conversar. O homem mascarado mal consegue ficar de pé, mas isso foi só para chamar a atenção, porque logo depois ele jogou shurikens. Parece que Kaido não estava esperando por isso, mas ele conseguiu se esquivar. O homem mascarado disse que não tem tempo para brincadeiras, e quando ele tenta atacar o protagonista, ele se agacha, mas essa foi a chance perfeita, e o ninja aproveitou a oportunidade para escapar. Parece que esse cara é um covarde, e pulando pela janela, ele disse que vai persegui-lo, já que isso era divertido. E assim, uma perseguição pelos prédios começa. Falando com seus aliados, o ninja diz que está sendo perseguido e que o levará para a base mais próxima. Assim, o protagonista acaba indo para um antigo templo japonês. Ele coça a bochecha dizendo que aquele ninja simplesmente desapareceu. Ele até fica preocupado dizendo que o professor e sua irmã vão brigar com ele. No entanto, aquele lugar era muito curioso, e ele não podia simplesmente dar meia volta e ir embora. Ele até começa a se perguntar o que eram aquelas estátuas sinistras. Olhando para cima, ele chama o ninja dizendo que o cara é muito covarde. No entanto, havia vários ninjas o cercando. Alguém caminha lentamente dizendo que o protagonista, ele foi muito corajoso por vir até ali sozinho. Parece que vocês é que são os corajosos por quererem me enfrentar. Estendendo a mão, o cara diz que Kaito, na verdade, era um novato sem noção que estava procurando por problemas. Havia vários ninjas preparados para o combate, e o protagonista chama todos eles para virem para cima dele. Assim, os ninjas começam a saltar no ar e já se preparam para golpeá-lo com suas lâminas. Mas o rapaz, ele estava preparando uma energia em suas mãos. Enquanto isso, no hotel, Nina estava um pouco irritada. Ela sabia que seu irmão sempre causava problemas e até pergunta se Dom sabia onde ele estava. Para piorar, o anel estava brilhando, e ela até disse que, como seu irmão não voltou, ela irá até lá para buscá-lo. Assim, ela bate a porta. Ela queria que as coisas ficassem quietas e pacíficas por um tempo, mas parece que com um irmão como aquele, não daria certo. Enquanto isso, Kaito estava lutando contra todos os ninjas. Um deles consegue prender a mão do nosso cara com uma corrente, e por trás, dois ninjas aparecem com lâminas. O líder daqueles caras continua dizendo que aquele garoto era impressionante. Ele agarra aquelas correntes com força e as usa para golpear aqueles ninjas. O homem de cabelo comprido continua tentando entender que técnica era aquela, e assim ele ordena que mais ninjas ataquem Kaito. Usando uma técnica de cultivo, o protagonista diz que vai acabar com todos eles com um único golpe. Essa era a técnica do dragão transcendental. Usando as correntes, ele acaba criando um redemoinho, e isso deixa o homem de cabelo comprido surpreso. Aquele seu oponente havia derrotado seus homens em um piscar de olhos, e o homem de cabelo comprido tinha certeza de que este Kaito era o antigo líder da seita do demônio celestial. Quando nosso cara pergunta se ele vai ficar apenas parado ali, ele diz que não, e desembainhando suas lâminas, ele pergunta se Kaito havia alcançado o mesmo nível de antes. Ei, cabeludo! A julgar pelo seu jeito de falar, parece que já nos encontramos antes. Lamento te informar, mas você será derrotado. E a pior parte é que eu nem me lembro de quem você é, porque lutei contra muitas pessoas na minha vida passada. O homem de cabelo comprido acaba saltando e diz que se Kaito continuasse com aquela ousadia, ele seria eliminado. Tenho pena desses caras que realmente acham que vão vencer o protagonista. Nesse momento, Nina acaba seguindo o protagonista até aquele templo. Ao chegar lá, ela fica um pouco confusa, já que era um antigo santuário japonês, e ela se pergunta o que seu irmão estava fazendo ali. Aquele idiota só causava problemas, e ela até espera que talvez ele já tenha morrido para lhe dar um pouco mais de paz. No entanto, o lugar estava muito silencioso. Foi nesse momento que ela percebeu que havia alguma magia distorcendo o tempo e o espaço.
Nesse momento, alguém se aproxima e ela percebe. Havia um cara gigantesco atrás dela dizendo que ela não podia entrar naquele lugar. O cara se prepara para golpeá-la. Nesse momento, ela percebeu que havia baixado a guarda, e por causa disso, acabou levando um golpe direto, sendo arremessada para longe. Ela se defendeu usando magia de gelo, mas aquele ataque foi muito pesado, e ela começa a xingar o cara, dizendo que ele é um covarde por atacar por trás. Carregando um feitiço, ela diz que não vai perdoar aquele cara e acaba lançando cristais de gelo. Você estragou minha viagem escolar, e eu não vou te perdoar. Ela também disse que não vai deixar barato para o irmãozinho dela, já que ele estava sempre atrapalhando a vida dela. A coitada só queria viver uma vida calma e pacífica, e aqueles cristais acabaram atingindo o lutador, deixando-o congelado. No entanto, ele estava usando a força física para quebrar aquele gelo, e ela até começa a se perguntar se ele realmente tem força para isso. E vemos que, sim, o cara era muito forte, e dessa forma, ele destrói todos os cristais. Parecia que o cara estava fora de si, mas ela começa a lançar novos cristais nele, e ao congelar os pés do oponente, ela diz que ele não conseguirá se mover. Com um feitiço na mão, ela disse que paralisaria a respiração dele, e usa a técnica de impacto congelante. Uma rajada de gelo vai em direção ao lutador e ele começa a ter seu corpo completamente congelado novamente, e a rajada de gelo acaba atingindo exatamente seu rosto. Ela imagina que aquilo foi o suficiente para eliminá-lo, mas a poeira baixa e vemos que o cara estava vivo. Ela se pergunta como isso é possível. Parecia que a magia dela não teve efeito algum, e mais uma vez ele quebra o gelo e avança contra ela. A garota continua dizendo que os idiotas são os que têm os corpos mais resistentes. Ele parecia uma fera selvagem, e quando estava prestes a atingi-la, ele continua repetindo, dizendo que há um intruso no céu que precisa ser eliminado. Então ele avança tentando alcançá-la. No entanto, ela acaba invocando círculos mágicos e lança vários cristais, afiados, no oponente. Ela imagina que talvez aquilo seria o suficiente, mas de novo, pessoal, não funciona. Vamos ver por quanto tempo ele vai aguentar. Ela libera outros feitiços de congelamento, no entanto, não funciona. E o cara estava chegando ainda mais perto. Com uma cara de raiva, ela pergunta se ele está realmente fora de si, até que ele finalmente consegue alcançá-la. E quando ele estava prestes a atingi-la, ela acaba o congelando, tocando suavemente em sua mão. O cara foi congelado no ar pela terceira vez, mas agora ele não estava mais no chão, pessoal, e ela diz que isso é o frio absoluto. No momento em que ele caísse no chão, ele se despedaçaria em 1000 pedaços. Ela até diz que esse tipo de técnica é perfeito para cabeças duras como ele, e enquanto se vira, diz que continuará procurando por seu irmão, e é exatamente isso que acontece. Pessoal, quando o cara cai no chão, ele se despedaça. A cena volta para Kaido e ele estava lutando contra o homem de cabelo comprido. O cara era muito forte, mas ele diz que as habilidades de Kaido estão enferrujadas. O rapaz diz que não alcançou nem 30% de seu poder original. E carregando uma habilidade roxa em sua lâmina, o cara diz que por causa disso ele será eliminado. Ele até continua dizendo a Kaido que ele mesmo já havia recuperado 100% de seu poder anterior. E por causa disso, a batalha estava sendo muito difícil. O protagonista diz que precisa desviar daquelas lâminas porque se fosse atingido, aquilo poderia matá-lo. O homem fica surpreso porque o cara conseguiu desviar da lâmina e ele estava com um golpe carregado em seus punhos. Aquele ataque acaba atingindo o rapaz e por um momento ele pensou que tinha desviado, mas o ataque atingiu diretamente em seu rosto e por causa disso ele acabou sendo arremessado para longe. No entanto, ele fincou os pés firmemente no chão e conseguiu parar o impacto. Kaido continua zombando, dizendo que seus golpes são rápidos e por causa disso o homem de cabelo comprido não seria capaz de desviar. Cuspindo sangue, ele continua tentando entender por que parecia que o golpe não havia acertado, mas acertou diretamente. Dando um sorriso, ele admite que aquele demônio celestial era muito poderoso e que ele não era páreo. Nesse momento, o protagonista consegue identificar aquela técnica. O cara estava usando o passo da sombra de sangue. Assim, várias ilusões de si mesmo começaram a aparecer, e todos aqueles clones acabaram jogando adagas. Esses projéteis vão em direção a Kaido, e com um olhar sério, ele diz que se lembra muito bem daquela técnica. Ao parar um ataque de lâmina, ele diz que não vai cair nessa, mas o homem de cabelo comprido vê aquilo como uma abertura para atacar. No entanto, o protagonista acaba agarrando seu punho. O cara tenta atacar com a outra mão e pensa que aquilo funcionaria. Mas o protagonista, ele havia se lembrado de quem era aquele cara, e diz que ele não mudou nada. Ele ainda era arrogante. Como sempre, o homem de cabelo comprido estava prestes a acertar o protagonista, e com os olhos brilhando, Kaido disse que ele experimentaria sua força total. Nesse momento, o cara ficou paralisado, já que a energia sombria de Kaido era extremamente poderosa.
Ali, a energia começou a cortar todo o seu corpo, e ele começou a gemer de dor. No entanto, ele não podia desistir. Enquanto segurava firmemente sua adaga, ele disse que acabaria com a luta e até disse que golpearia Kaido bem nas costas. Mas o protagonista continua dizendo que a persistência dele era digna de elogios. Kaido simplesmente aparece atrás do homem, dizendo que a luta já havia terminado. Seu corpo havia sido atingido em vários pontos, e assim o cara caiu sem forças. Akon. Parece que acabou para você. O homem de cabelo comprido se chamava Akon. Akon, ele era um dos melhores assassinos do Pavilhão do Norte, e ele havia tentado eliminar o protagonista várias e várias vezes. Depois de tantas tentativas falhadas, ele disse que desistiria da missão, mas Kaido disse a Akon para parar. Kaido reconheceu suas habilidades e até disse que ele tinha um futuro promissor. Com isso, Akon acaba largando a adaga, e Kaido acaba o aceitando como seu aprendiz. Com o passar do tempo, Akon se tornou um soldado muito honrado e leal. Por causa disso, Kaido começou a dar tarefas mais importantes para ele. Akon conquistou inúmeros méritos. No entanto, ele acabou sendo eliminado em uma missão. Como ele havia reencarnado, imaginou que talvez recuperaria sua honra novamente eliminando Kaido. Mas o cara não teve chance alguma de conseguir fazer isso. Nosso cara pergunta o que ele fará agora, e o homem diz que dedicará sua vida a Kaido. O MC fica em silêncio, mas acaba aceitando levá-lo novamente como seu aprendiz, e até diz que tentará entender melhor seu companheiro. Respirando fundo, o MC diz que a brisa é muito boa, e até pergunta se foi Akon quem controlou aquele lugar. Mas o cara ali disse que não, que era uma facção de reencarnados. Ele também diz que este grupo se chama Espada Fantasma, e eles são um grupo muito poderoso. O líder daquele lugar se chamava Xion, e ele era um homem que liderou as 72 fortalezas de bandidos da floresta no passado. Kaito pergunta se Xion realmente reencarnou neste mundo, e até pergunta onde ele estava. Akon diz que a fortaleza onde ele fica não é muito longe dali, e por causa disso, Kaito diz que irá para lá imediatamente para eliminar aquele cara. Quando ele grita dizendo que aquilo era impossível, Kaito se vira todo irritado, perguntando se por acaso seu aprendiz estava zombando dele. Não, mestre. Não estou zombando de você, mas é que ele tem vários aliados poderosos. Muito antes de você renascer aqui nesta terra, outros reencarnados já haviam chegado. Eles se espalharam pelo mundo e construíram forças poderosas. Ele até diz que se não tivesse encontrado Kaito, não teria esperança alguma de deixar aquele grupo da Espada Fantasma. E ele até diz que conhece muito bem o poder de seu mestre, mas mesmo assim, seria muito perigoso para ele lutar contra aquele grupo sozinho. Agachando-se, ele diz ao mestre Kaito para esperar um pouco mais e ganhar mais força, pois atacar a Espada Fantasma agora seria algo muito prematuro. O MC Ri diz que Akon continuava desajeitado. Como sempre, naquele momento, Nina chama por seu irmão e pergunta que diabos ele está fazendo em um lugar como aquele. Nesse momento, o MC já percebeu que estava em apuros. Pessoal, a garota estava muito irritada dizendo que só queria viver uma vida calma, mas ele não parava de causar problemas. Espere, Nina. O que aconteceu com suas roupas? Você também está machucada? O que aconteceu? Akon pergunta quem ela é, e Kaido fica dizendo que ela não é ninguém importante, deixando Nina com raiva. Ela diz que ele estava sempre causando problemas e que ela iria até abandonar aquele anel porque não o ajudaria mais. Assim, ela acaba jogando aquele anel fora e diz que voltará para o hotel para trocar de roupa. Ela até abre o portal dizendo para ele ir com ela rapidamente. Em seguida, ela usa sua magia de gelo e congela Akon. Kaido fica irritado dizendo que aquele era um de seus companheiros do passado. E enquanto pula para o portal, Nina diz que ele teve sorte que ela congelou aquele cara, porque o que ela realmente queria era eliminá-lo. Kaido continua reclamando dizendo que sua irmã tem um temperamento muito difícil, mas ele não podia discutir muito com ela. E assim, ele acaba pulando no portal para sair junto com ela e até leva seu amigo congelado junto.